Olá! O cristão pode crer em duendes, gnomos e outros elementos mágicos? Permite-me ler, a princípio, o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: Ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se afastará dele. Eu observei em alguns carros um adesivo curioso, aparentemente infantil e inofensivo, mas que pode carregar consigo algo extremamente perigoso. Diz o adesivo: eu acredito em duende. Claro que por trás desse verbete adesivado no carro pode-se encontrar algo fantasioso, mas por outro lado, algo extremamente perigoso. Porque duendes, ogros, gnomos, fadas, possivelmente nasceram, claro, de fatos imaginários, mas talvez não. É o caso, por exemplo, do jornalista americano Jeremy Clark. Ele diz o seguinte: quando Harry Anderson, de 13 anos, caminhava por uma estrada isolada perto de Barron, no Wisconsin, numa noite do verão de 1919, ele viu uma coisa muito estranha ao luar. 20 homenzinhos marchando em fila única, em sua direção. Passaram por ele e nem deram atenção. O menino Anderson notou que vestiam calças curtas de couro com suspensórios. Estavam sem camisas, eram calvos e a pele era bem branca. Embora balbuciassem, não pareciam se comunicar entre si. Aterrorizado, Anderson seguiu o caminho sem olhar para trás. Está na enciclopédia inexplicável de Macron Books, de 1993. Fato ou não, o que são duendes? De acordo com o folclore, são criaturinhas mágicas, perspicazes, engraçadas e inteligentes. Eles são considerados espíritos da natureza e podem viver, segundo o mito, até 1000 anos, embora não aparentam a idade que tenham. Trabalham muito para proteger as florestas e os animais, e por isso o melhor lugar para encontrá-los seria debaixo de arbustos, de árvores ou de plantas. Já os gnomos, por exemplo, de acordo com as fábulas nórdicas, seriam seres também de pequena estatura, e por causa dessa sua ligação íntima com a terra, eles desenvolveram habilidades para lidar com ela. Eles trabalham em minas, escavando minerais valiosos, especialmente o ouro e a prata, com os quais eles constroem ferramentas valiosas. Existem gnomos do sexo masculino e gnomos, claro, do sexo feminino. Os homens se vestem com uma bata geralmente de cor azul, calças verdes ou marrons e botas de feltro, sapatos de casca de bétula ou tamancos de madeiras e um pontiagudo gorro vermelho feito de feltro sólido. As mulheres, por sua vez, vestem-se com cor de caqui, são amistosos e são fáceis de lidar. Segundo a lenda, há diversas espécies entre eles. Existem gnomos das florestas, dos jardins, existem gnomos domésticos, os da fazenda, gnomos siberiano e assim por diante. A cantora e atriz Xuxa afirmou em várias entrevistas, depois que ela lançou aquele filme Xuxa e os Duendes, que ela possuía alguns em casa e relacionava-se com eles constantemente, e como se eles fizessem parte da sua família. Agora, as fadas, elas são seres mitológicos, nórdicos, que foram introduzidos na cultura ocidental a partir de assim chamados os contos de fada.
As fadas também são compostas de sexo masculino e feminino. Um caso fabuloso de contato com fadas foi publicado pelo jornal Strand Magazine em 1920, contando que duas primas inglesas, a Elsie Wright e Frances Griffith, que ao fazerem fotos de si mesmas no jardim em 1917, descobriram junto delas, nas fotos reveladas, imagens de pequenas criaturas aladas, declaradas como fadas. Posteriormente, Geoffrey Hodgson, um teosofista e escritor, confirmou o relato das duas, dizendo que teria presenciado o fato com elas também. Agora, verdade ou não, qual a influência desses seres imaginários? Para a criança que ainda não distingue a fantasia da realidade e ama esses seres mágicos dos contos de fadas, pode ser nada letal, nada perigoso, mas se ela cultivar isso, pode se tornar perigoso, porque os demônios tomarão proveito da situação. Por experiência própria, eu já fui chamado com urgência em vários casos de pais que não sabiam mais o que fazer com o choro, a perda do sono, dos pesadelos e visões das crianças que tiveram visões de um bicho feio no quarto, sobre a cama. E muitos deles parecidos com gnomos, com fadas. Houve alguns casos em que as crianças sentiram repúdio imediato à Bíblia e ao entrar na igreja para o culto, depois de terem essa experiência dolorosa. Nos relatos dos pais, é comum dizerem que, além de ficarem irrequietas, repentinamente essas crianças mudam o seu humor, ficam rebeldes, agressivas e totalmente desobedientes depois que tiveram o contato com essas fadas, esses gnomos ou esses duendes. Claro que depois de orar em nome de Jesus e repreender esses seres imaginários que os pais relataram, as crianças ficaram imediatamente livres dessa opressão e voltaram à normalidade. Se fosse uma questão psicológica, claro que precisariam de medicação e não haveria uma cura tão repentina e imediata, como no caso da expulsão de demônios. Isso significa então que os demônios, eles tomam proveito da fantasia para se exporem às crianças. E a Bíblia nos dá esse aviso que é sumariamente importante. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Qual é esse caminho? Os ensinamentos da Bíblia. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas. Salmos 19, versículos 7 a 9. Os pais, portanto, são responsáveis pelos seus filhos e devem guardá-los de todo o mal. Portanto, devem explicar aos filhos, quando lerem uma história de fábulas, que se trata de uma fantasia, para que elas venham já desassociando-os da realidade e sempre e em todo momento. É importante que os pais apresentem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e superior a eles. E nunca se esquecer, claro, de orar pelos seus filhos.
Espero que essa palavra tenha trazido esclarecimento e luz a respeito desse tema que hoje é tão comum, né? Através de filmes, revistas, de livros, que passamos por elas desapercebidos até que a gente tenha um caso de opressão maligna. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.